Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A recompensa por vencer. Nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, e o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marley Branham, na mensagem A Era da Igreja de Esmirna, na página 112 a seguir. Agora, uma vez mais o Espírito está falando a todas as eras. Esta mensagem é para nos confortar hoje, assim como confortou nossos irmãos de todas as outras eras. E ele nos diz que a segunda morte não nos causará dano. Todos nós sabemos que a segunda morte é o lago de fogo. Apocalipse 20, o versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Evidentemente, isso significa que todos aqueles que estavam lá dentro foram lançados no lago de fogo. Pois bem,
quero salientar algo aqui para você. Não há dúvida de que isto fará as pessoas comentarem sobre a minha estranha doutrina, mas eu permaneço aqui sobre a autoridade da palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para um inferno eterno e queima lá eternamente. Em primeiro lugar, o inferno ou lago de fogo, ou como você queira chamá-lo, não é eterno. Como pode ser se ele teve um princípio? Em Mateus 25, 4, em São Mateus capítulo 25, versículo 41, diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ora, se ele foi preparado, então não foi sem princípio. Se ele teve princípio, então não pode ser eterno. Evidentemente, você poderia tropeçar sobre a ideia da palavra eterno, mas esta palavra significa de séculos a séculos e tem diferentes significados associados a ela. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 13 e 14, Deus disse a Samuel que ele iria julgar a casa de Eli para sempre e que eles não mais ofereceriam sacrifício para sempre, como seus sacerdotes. E em 1 Reis 2:27, Salomão expulsou o último descendente de Eli do sacerdócio. Isso foi 4 gerações mais tarde, ou algo assim. Agora, você pode ver que eterno, neste caso, não se compara com aquilo que é eterno, ou seja, aquilo que não teve princípio ou fim. Aqui, neste caso, a palavra eterno significa até o ponto de desaparecer. Isso que aconteceu. Eles desapareceram. Examine a palavra destruição, segundo as Tessalonicenses 1:9, os quais por castigo padecerão eterna destruição. No grego, destruição inegavelmente significa aniquilação, e a palavra destruição não significa destruindo. Agora, destruindo significa algo continuamente em declínio. Portanto, o que pode significar eterna aniquilação não significa continuar aniquilando, ou isso exigiria a palavra destruindo. Em lugar de destruição, significa destruir até o ponto final, acabar com aquilo. Você poderia agora querer saber quando pode usar essa palavra eterno e não usá-la da maneira que fomos ensinados. Isso é fácil. Quando se aplica a Deus, significa ser sem princípio ou fim, e permanecendo sempre e jamais cessando. E quando você fala de vida eterna, tenha em mente que a vida de Deus, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Pois bem, somente filhos de Deus têm vida eterna. A espécie de vida
que nunca teve princípio, mas sempre existiu. Isso é correto. Você tem algo em você agora mesmo que é eterno, sem princípio ou fim, e o Espírito de Deus é uma parte do próprio Deus, é a vida de Deus. Ora, se um pecador vai para o inferno para depois sofrer da mesma maneira que você vai para o céu para gozar o céu, então ele já tem a mesma espécie de vida que você tem. Bem, pode haver então aqueles que digam que vida eterna significa o bem-estar dos filhos de Deus, e o bem-estar e satisfação deles que está em jogo. Por outro lado, o pecador vai para o seu castigo, de forma que podemos reduzir a segunda morte a uma questão de castigo e lugar. Vida eterna significa céu e castigo eterno significa inferno. Você se surpreenderia com os homens que foram exaltados como teólogos, que criam nisso, mas você sabe o que isso faz? Torna a vida eterna uma questão de geografia em vez de uma pessoa. Vida eterna é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como alguém pode crer em tal coisa, que vida eterna seja uma questão de lugar, é mais do que eu posso entender. Pensar nisto me deixa desconcertado. Não, Senhor, se há uma espécie de vida eterna, Deus a tem. Se temos Deus, temos vida eterna nele e através dele. Portanto, veja você, esta palavra eterno ou perpétuo pode ser aplicada de várias maneiras, mas quando se aplica a Deus, sendo Ele o que é, tem um só significado, é a duração de Deus. Você não pode aplicá-la assim para nenhuma outra coisa. Somente Deus é eterno. E porque Ele vive, vivemos com Ele. Agora, não deixe ninguém lhe dizer que eu não creio num lago de fogo e em castigo. Eu creio. Eu não sei quanto tempo durará, mas finalmente será eliminado. Em Apocalipse 21:8 diz: aqueles pecadores mencionados terão a sua parte no lago de fogo, mas a verdadeira interpretação da palavra não é parte, mas sim tempo. Veja, aí está. Assim, os maus serão lançados no inferno, Hades, ou a sepultura, e o inferno no lago de fogo, separados de Deus. Que coisa terrível será isso! Mas com os justos não será assim. Eles não têm que temer. Eles foram redimidos por Deus. Eles estão em seu seio. Eles são os vencedores. E quem é que vence? Aquele que crê que Jesus é o Cristo, porque escapará este vencedor, este crente, e entrará nos domínios da vida eterna e glória, porque Jesus pagou um preço para nos resgatar do pecado. Ele preencheu a brecha de separação
E nós que estamos longe, agora já pelo sangue, chegamos perto, e eles nunca entrarão em condenação, nunca estarão naquele lago de fogo, nunca poderão estar perdidos, porque Ele não perderá nenhum deles, nenhum dos redimidos estará em outro lugar, a não ser onde Jesus esteja. Você sabe por que é assim? Eu ilustrarei isto para você. Eu tenho um rapazinho, José, ele é parte de mim. Não importa o que aconteça, se eu fosse um homem rico, o pior que eu poderia fazer seria deserdá-lo, mas não há nada que eu possa jamais fazer para negá-lo. Eu não posso, porque ele é parte de mim. Olhe aqui, vamos fazer um teste de sangue, vamos comparar o seu sangue com o meu. Isto provará que José é meu filho, ele é meu. É o teste de sangue que mostra se você pertence a Deus ou não. Não posso deixar de pensar no tempo em que eu arrebanhava gado, Hereford, puro sangue, lá no Colorado. Tínhamos de trazer aquele gado para inspeção governamental, se quiséssemos que se alimentasse nas pastagens do governo. Porém, eles não admitiam um único animal que não tivesse a etiqueta de sangue na orelha. A etiqueta indicava que ele era um puro sangue. Os guardas florestais que os examinavam nem uma vez sequer olhava para a marca a ferro. Ele simplesmente olhava para a etiqueta para ver se o sangue era o sangue correto. Aleluia! Se for o sangue correto, tem que estar certo. Você sabe, Deus olhou para baixo e declarou: a alma que pecar, essa morrerá. Está separada de mim, não pode se aproximar de mim. Sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que todos morreram, todos foram separados, e chegaria um dia em que até aquele pouquinho de vida seria extinto e tudo estaria acabado. Mas Deus, em seu amor, tomou um animal e tirou sua vida no lugar da vida do pecador. No Velho Testamento, o pecador trazia um cordeiro, ele colocava sua mão sobre o cordeiro, enquanto o sacerdote cortava a garganta do cordeiro. Ele sentia o sangue sendo derramado e ouvia o balir. Ele sentia o corpo enrejecer na morte. Ele via a fumaça do sangue aspergido subir a Deus. Ele sabia que o cordeiro tinha tomado o seu lugar. Ele sabia que a vida do cordeiro tinha sido tirada em lugar da sua. Mas a vida daquele cordeiro era vida animal e não podia voltar sobre o pecador limpando-o. Assim ele partia com o mesmo desejo de pecar. Ele saía com o pecado em sua mente e voltava e oferecia um sacrifício pela mesma coisa 1 ano mais tarde. Porém,
No Novo Testamento não é assim. Nosso Cordeiro moribundo é o Filho de Deus, que deu seu sangue em resgate de muitos, pois pela fé nós nos aproximamos e colocamos nossas mãos sobre esse Cordeiro. Nós o vemos com as feridas sangrentas, as costas dilaceradas, os espinhos cruéis rasgando sua fronte. Sentimos sua dor e ouvimos clamar: Deus meu, por que me desamparaste? E o que aconteceu? A vida que deixou aquela célula de sangue partida voltou sobre o arrependido. A vida que estava nele voltou sobre nós. Nós voltamos então sem o desejo de pecar, e agora temos ódio pelas obras e desejos da carne. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.